Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a dificuldade que a direção do Grêmio está encontrando para conseguir reforços, porque a gente está falando nos últimos dias ou nas últimas horas muito mais jogadores que estão saindo do que podem chegar ao Grêmio. Isso, de certa forma, está preocupando muito o torcedor, até porque a expectativa que foi criada, se a gente pegar um ano atrás, o final do ano de 2022, era um presidente Guerra recém-eleito que trazia, entre outros jogadores, o Luizito Soares. E agora o Grêmio enfrenta uma dificuldade muito grande, o mercado inflacionou, estão sendo pedidos valores exorbitantes em algumas negociações, e é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, faz o teu registro em kto.com, usa o cupom BAGETO, vai ganhar de cara já 20% de bonificação no teu primeiro depósito. E uma coisa que eu tenho insistido muito aqui no canal, não fica pensando que terminou o Campeonato Brasileiro, que não começou ainda o Campeonato Estadual, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Paulista. Tu tem ainda para jogar principalmente em NBA, para quem gosta de basquete, a NFL, para quem gosta da bola oval lá com futebol americano. Então te inscreve em kto.com, usa o cupom BAGÉ e tu ganha na hora, já no teu primeiro depósito, 20% de bonificação. O presidente Alberto Guerra, o executivo do Grêmio, Luiz Wagner, e também o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, eles estão o tempo inteiro em contato, inclusive com o investidor, né, com o parceiro, porque agora não se usa mais esse termo do investidor, que é o Celso Rigo. Aliás, saiu uma matéria na imprensa mexicana chamando o Celso Rigo de presidente do Grêmio, justamente porque em algumas negociações ele acaba dando entrevista e a gente sabe o papel fundamental que ele tem para contratações, mas só ter dinheiro não está bastando para o Grêmio. O Grêmio está encontrando uma certa dificuldade no mercado. Eu falei ainda nos últimos dias insistentemente sobre a condição do Grêmio, quem sabe anunciar o Funes Mori, o Rogério Funes Mori, que é o centroavante do Monterrey, só que esse também não é uma contratação que seria de impacto para o torcedor. Ele seria um bom centroavante, eu acredito que ele poderia ser um bom substituto para o Luizito Soares, mas o que tem incomodado principalmente o torcedor do Grêmio é justamente essa dificuldade que o Tricolor está encontrando no mercado para contratar jogador. A gente está falando da saída do Ferreira, que tem o São Paulo como sendo o destino provável, o Bahia também andou fazendo uma sondagem, mas a gente fala do jogador, por exemplo, o Tonhão, que ninguém lembrava mais, zagueiro, que está no futebol dos Estados Unidos e agora foi comprado de forma definitiva, não volta mais a jogar no Grêmio. A gente fala de uma dificuldade de renovação, por exemplo, com o Vila Sante. A gente fala de, nos próximos dias, quem sabe, o entendimento e bater o martelo para prorrogar o contrato de mais uma temporada do Jeromel, mas a gente não fala de chegada de jogadores. Então, por mais que a gente busque, de alguma forma, trazer algum tipo de especulação, as especulações, os nomes que estão sendo oferecidos, os nomes que estão sendo analisados pelo Departamento de Futebol do Grêmio, eles não chegam a empolgar. Aqueles que empolgam são situações mais difíceis de serem fechadas e a gente começa a acreditar que seja realmente difícil de que o Grêmio possa, ainda nas próximas horas, quem sabe, antes de terminar o 23 e começar o ano de 2024, apresentar efetivamente algum jogador. Vou dizer mais, se a gente olhar a fotografia do time, para usar um termo da gíria do futebol, do time que jogou o campeonato de 23, a gente já tem de cara 2 jogadores importantíssimos que não estarão na abertura de 24. Além do Luizito Soares, a gente tem que falar também do Bitelo, que foi um jogador fundamental e que nas últimas rodadas já não estava mais presente porque foi negociado com o futebol russo. Então o Grêmio que começa em 24 tem, por exemplo, uma indefinição de lateral esquerdo. Tá, mas não serve o Reinaldo. Tá bom, vai jogar então o Cuiabano? Não, porque o Cuiabano, a informação que a gente tem é que ele também interessa o futebol dos Estados Unidos e mesmo ele tendo mais um ano de contrato, a grande tendência é de que ele não fique jogando no Grêmio, justamente porque ele quer seguir a vida e quer ter a oportunidade de ser titular. Vamos continuar na lateral esquerda. Se a gente fala, então, que o próprio Reinaldo, que chegou com um contrato de 2 anos, com um contrato de 2 temporadas, e ele não conseguiu encher os olhos do torcedor, quer dizer que a gente tem que acreditar que em 2024 consiga fazer aquilo que ainda não fez o Reinaldo. Então, muito antes, pelo contrário, de tentar fazer algum tipo de terrorismo. Mas o Grêmio que fechou o 22, que vinha, de certa forma, o torcedor ainda muito dolorido, porque era um ano que o Grêmio estava saindo da segunda divisão, voltando para a elite do futebol. O resultado prático é um Grêmio que em 24 tem uma Libertadores da América, numa fase de grupos, só que por outro lado, repito, a fotografia do time, ela está muito defasada. A gente só consegue dizer que o Grêmio está encontrando dificuldades, a gente só consegue dizer
que os jogadores que são oferecidos ou que são prospectados pela direção do Grêmio são jogadores que estão pedindo valores exorbitantes acima do valor do mercado, porque daqui a pouco tu consegue chegar próximo de uma oferta, mas poxa, a gente está vendo o André Henrique negociando com o Grêmio com um custo de 3 milhões de euros, com o Grêmio tentando fazer uma outra oferta para poder trazer esse jogador. Então, essa fotografia, essa dificuldade que o Grêmio, que a direção de futebol está enfrentando no mercado, eu confesso a vocês que eu não esperava que fosse deste tamanho. Eu já passo a acreditar que o presidente Alberto Guerra, por mais que esteja trabalhando, que esteja procurando reforçar o elenco ainda antes da virada do ano, dificilmente ele vai conseguir trazer para o torcedor alguma notícia que seja um pouco mais animadora para a temporada de 2024. O Grêmio foi atrás de goleiro, por exemplo, não conseguiu reposição. Beleza, renova o contrato com o Kaique, é o que está acontecendo, ele fica por mais 2 temporadas, deu 2 temporadas com possibilidade de uma terceira, mas o Grando, que se falava muito mais em possibilidade de sair, e eu contei para vocês aqui o relato que eu tive de alguns empresários do futebol, que quando eu perguntei sobre interesse do futebol europeu do Grando, me colocaram o primeiro impeditivo. Peraí, Bagé, o futebol europeu valoriza jogadores que saibam jogar com os pés, não é o forte do Gabriel Grando. Então o Grêmio vai tentar readequar o Gabriel Grando, porque não pode negociar o Grando, ficar só com o Kaique e ter como alternativa para o Kaique daqui a pouco algum menino que tenha saído da categoria de base. Porque o mercado ofereceu dificuldades ao Grêmio. O Grêmio foi atrás do Santos, que é do Flamengo, o mercado pediu muito dinheiro. O Grêmio foi atrás do Cássio, o Corinthians não vai liberar o Cássio. O Grêmio foi atrás do João Paulo, do Santos, o João Paulo preferiu jogar a segunda divisão com o Santos ganhando menos do que assinar com o Grêmio. Aí o Grêmio foi tentar o Andrada do Monterrey, ouviu que pelo menos tinha que ter 5 milhões de dólares para poder liberar em definitivo. Então a fotografia do Grêmio para 24, ela pode começar um pouco menos bela do que ela começou em 23. E eu não estou falando só não da figura do Luizito Soares, que por si só muda qualquer figura de qualquer time. O que mais me chama a atenção é a dificuldade que a direção do Grêmio está encontrando para efetivamente anunciar alguma contratação. A gente falou do presente Natal, já passou o Natal. Será que vai chegar o presente Réveillon? Tomara que sim. Mas deixa o teu recado aí, te inscreve no canal, dá o teu like e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Lembrando, tá? Nesta quinta-feira eu vou estar a partir das 19 horas com o Bagé FC ao vivo aqui no canal, e o meu entrevistado vai ser o presidente Romildo Bolzan Júnior. Um ano depois de deixar o Grêmio, ele não falou com ninguém, vai ser a primeira entrevista dele e eu conto com a tua participação. Pode mandar a tua pergunta, porque a gente vai estar fazendo ao vivo essa entrevista com o presidente Romildo Bolzan Júnior, direto aqui do litoral do Rio Grande do Sul. Até daqui a pouco.